Como aumentar o limite do seu cartão Nubank? Então, se você tem esse cartãozinho aqui bonitinho, né, o cartão roxinho, e quer aumentar o limite dele, seja por qualquer motivo, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar diversas formas que você pode utilizar para aumentar o seu limite, né, incluindo algumas formas que não são assim tão comuns. Eu vou te falar, eu sou cliente do Nubank já fazem 10 anos, na verdade vai fazer 10 anos agora em novembro de 2025, e eu tenho até essa case aqui bem interessante que eu recebi do Nubank, né? Uma case que eles davam para alguns clientes, e eu não sei se eles dão ainda hoje em dia, né? Não sei como é que funciona, mas por eu ser um cliente antigo eu tenho isso aqui. Confesso que não utilizo muito e na verdade eu até nem utilizo tanto o cartão Nubank. Eu já vou te mostrar ali dentro do meu aplicativo. Eu nem utilizo tanto o cartão Nubank justamente porque a minha organização ela tá em um outro aplicativo, né? Eu utilizo um outro cartão de crédito porque ele me dá alguns benefícios a mais. Eu vou compartilhar aqui para você, só para você entender. Então, ó, essa aqui é a fatura, né? A minha fatura. No caso, como eu te disse, ela tá em R$0, justamente porque eu não utilizo o cartão Nubank. Mas assim, o Nubank ele é muito bom, justamente por esse fato aqui, ó, em que você consegue controlar o limite disponível. Isso aí, na época que eu comecei lá a utilizar o cartão de crédito em 2015, foi uma coisa revolucionária. Você poder controlar qual que é o seu limite, o quanto que você pode gastar, o máximo que você pode gastar dentro do cartão de crédito. E isso para mim era muito importante porque eu sempre pensei em organização financeira. Então, eu nunca fui a pessoa de gastar mais do que eu tinha. Eu sempre considerei que o cartão de crédito, ele não é uma extensão do quanto você ganha, mas sim uma ferramenta que você pode utilizar para armazenar os seus gastos, né? Armazenar o que você utiliza no seu dia a dia, para então pagar só no mês que vem e você aproveitar esse tempinho ali para deixar o seu dinheiro rendendo e para conseguir ter uma previsibilidade maior dos seus gastos. Então, o único fato que eu mudei do Nubank para uma outra instituição foi justamente os benefícios que o cartão de crédito me dava, né? Enquanto que o Nubank, os benefícios, eles não são tão bons, a outra instituição, ela também tinha benefícios bons, assim como também tinha essa questão do limite, né? Então, se eu venho aqui para o lado, eu consigo ver exatamente quanto de limite eu tenho e clicando aqui, eu já consigo colocar aqui o valor que eu quero de limite, né? Então, essa organização é o que faz do cartão de crédito do Nubank ser, assim, excelente. Porque se você ganha ali, vamos supor, R$2.000 por mês, você não deve colocar mais do que R$2.000 dentro do seu limite aqui para gastar, porque senão você vai estar gastando um dinheiro que você não tem e esse dinheiro que você não tem, você pode acabar se endividando no futuro. E querendo ou não, os juros dentro dos cartões de crédito, e com o Nubank não é diferente, são muito altos, assim, são coisas absurdas, né? São valores absurdos e não adianta você querer utilizar um dinheiro que você não tem, beleza? Então, olha só, vamos voltar aqui só para te mostrar por que eu não utilizo. Então, aqui, porque o Nubank, ele criou aqui uma nova possibilidade, né, de você ganhar cashback dentro das suas compras. E muito do fato de eu ter migrado para uma outra instituição para ter o meu cartão de crédito foi justamente pelo fato de que ela me dava cashback, ela me dava pontos para utilizar com milhas, e agora o Nubank está entrando nessa jogada também, né? Então, se você vier aqui, você pode ver que ele vai entrar numa tela te explicando todas as vantagens do Nubank+, né? Inclusive um cashback aqui de 0,5% sempre que você realiza uma compra com o seu roxinho, né? Com o seu cartão de crédito da Nubank. Então isso já é muito bom, é como se você recebesse ali um desconto de 0,5% sempre que você faz uma compra. Esse valor ele volta ali para a tua conta, ou então você pode já direcionar ele para uma caixinha, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, em que eu explico todos os detalhes que você precisa saber sobre a caixinha, sobre o Nubank+, né? Sobre essa nova modalidade. Eu vou deixar ele aqui nos cards, caso você queira ver. Também tá na descrição, caso você queira ver. Tá tudo explicadinho, tudo certinho lá sobre como é que funciona o Nubank+. Mas agora a questão é, como que a gente pode aumentar o limite do nosso cartão? Então, olha só, vamos ver quais são as principais formas da gente aumentar o nosso limite. Se eu vir aqui, ó,
em meus limites, ele já vai diretamente voltar para aquela nossa tela de limite. E aqui eu tenho exatamente o valor que eu tenho hoje em dia de limite, que no caso está em R$14.250. Ele está aqui como limite pré-aprovado, né? Se eu clico ali, ele já me manda para essa página que diz aqui, ó, evolução do limite. Então ele diz quanto que era o meu limite anterior e quanto que está agora. Ele também tem aqui, ó, uma opção em que você pode informar para o Nubank qual que é o seu limite desejado, né? Então, clicando aqui, você pode responder algumas perguntinhas para que o Nubank consiga entender qual que é o limite que você quer ter dentro do seu cartão. Mas olha só, ele também dá uma análise aqui de quando que foi feita a sua última análise de limite, né? Então, ele já diz aqui, né, no meu caso, que não foi possível aumentar o meu limite justamente por causa do meu NuScore. O NuScore é como se fosse aquele score do Serasa, só que ele é feito internamente dentro da instituição do Nubank, e eu já vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo quais são os fatores que ele leva em consideração quando ele está vendo, né, quando ele está definindo qual que é o seu NuScore. Então aqui tem os detalhes, né? Se eu venho aqui, ó, em detalhes, ele diz aqui, ó, o seu NuScore não se manteve muito alto, acima de 901, né? Então um score altíssimo, né, 901, nos últimos meses consecutivamente. Ele me dá aqui o histórico que eu tive, né? Então eu variei ali entre 830 até 980, mas agora ele caiu. E se eu vier aqui, ó, nesse botão, ele me diz exatamente como que funciona o meu NuScore. Então aqui tem o NuScore, né? Se eu clicar aqui, ele diz exatamente o que é o NuScore alto, baixo, regular, muito baixo e tal, e o que você precisa fazer para cada um deles, né? Então, ó, no meu caso ali, como eu tô com 870, né? Tô com 870, ele diz aqui, ó, se você está nessa situação, está no caminho certo. Acompanhe a evolução do NuScore e os comportamentos que ainda podem melhorar. Então, basicamente, se eu voltar aqui, ele diz, ó, o que impactou no meu NuScore. E daí tem algumas coisas que foram ótimas, algumas coisas que foram boas e algumas coisas que precisam de atenção. Se você quer aumentar o seu limite do cartão Nubank, você precisa dar uma olhada nessas coisas que precisam de atenção. Então, vou vir aqui, ó. Todos os comportamentos analisados em setembro, né? O que eu preciso ter mais atenção para aumentar o meu limite? Primeiro, valores a pagar comparados à renda mensal. Então, se eu tocar aqui, ó, ele já vai me dizer aqui, ó, a soma dos valores a pagar em um mês está muito maior do que a sua renda mensal. Consideramos gastos no Nubank e em outras instituições para produtos como cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e o uso do cheque especial. Então isso acontece porque no mês passado eu fiz uma compra um pouco maior do que o valor que eu ganho, né, o valor que eu arrecado todos os meses, e daí por isso ele diz, opa, peraí, você gastou muito mais do que você recebe. Então isso é um sinal de alerta para o Nubank, indicando que, opa, peraí, essa pessoa não está com uma organização financeira suficiente. O que não é o meu caso, justamente porque eu já tinha bastante dinheiro guardado, eu me planejei para fazer essa compra, né? Eu tive a organização financeira suficiente para me planejar para essa compra, e isso faz com que eu conseguisse comprar aquilo ali, né? Para quem não sabe, eu tenho todo um sistema de organização financeira em que me indica em que momento que eu posso e que eu não posso realizar as minhas compras de acordo com o dinheiro que eu ganho, de acordo com as contas que eu tenho para pagar e de acordo com o meu estilo de vida. E tudo isso eu posso disponibilizar para você dentro do programa que eu chamo Organização Financeira Simples. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas aproveita porque ainda é uma oferta de lançamento, né? Eu não sei até quando que eu vou manter pelo preço e realmente é feito assim para ajudar vocês, porque o preço está muito barato mesmo. Dá uma conferida ali no link da descrição. E aí, como é que funciona? Se eu descer aqui, ó, ele vai ter uma informação, ó, atualize a sua renda mensal. Se eu venho aqui em atualizar, eu posso dizer exatamente para o Nubank o quanto de renda mensal eu tenho, né? Então, se você tem um salário, se você faz bico, né, faz algum freela e tal, você pode colocar tudo que você ganha por mês aqui para o Nubank ele entender o quanto que você ganha e falar, opa, peraí, se esse cara, no meu caso ali eu tinha colocado R$7.000, se esse cara ganha R$7.000 por mês, isso significa que eu posso liberar para ele um valor
equivalente a uma pessoa que ganha 7 mil reais. Agora, atenção nesse ponto que é muito importante. Não coloque um valor que não seja exatamente o valor que você ganha. A gente está falando aqui de organização financeira, a gente está falando de conseguir evoluir o seu patrimônio, conseguir fazer com que no final do mês você tenha dinheiro guardado, você consiga ter uma tranquilidade, criar uma reserva de emergência para conseguir viver uma vida mais tranquila, conseguir começar a fazer os seus investimentos. Então, se você mente na hora que você diz o quanto você ganha e coloca um valor muito acima, pode ser que o Nubank ele comece a liberar crédito para você e aí você entra nessa armadilha que é ter mais crédito do que você realmente pode pagar. Então vamos voltar na lógica lá desde o começo. A minha ideia é utilizar o aplicativo do Nubank para limitar o valor em que você vai utilizar do seu crédito de acordo com o quanto você ganha. Então, assim, a gente consegue aumentar o limite através dizendo aqui o quanto você ganha mensalmente, mas desde que o limite ele seja condizente com o quanto você ganha. Lembre-se sempre disso. Nunca deixe o seu limite maior do que o quanto você realmente pode pagar, tá? Então você pode adicionar ali o quanto você pode pagar. E aí, se você utilizar esse limite para as coisas do seu dia a dia, a gente também chega aqui no segundo ponto que precisa de atenção, que é justamente a quantidade de transações no crédito dentro do cartãozinho, né? Utilizando aqui o seu cartão Nubank, né? Então, basicamente assim, quanto mais vezes você fizer compras com o seu cartão Nubank, mais chance o próprio Nubank tem de liberar crédito para você. Mas é lógico que tudo isso é feito de uma forma para você. E agora vamos dar uma olhada nos comportamentos que para mim estão bons, mas que no seu caso talvez estejam ruins, né? E que você pode utilizar para aumentar o seu NuScore e, consequentemente, conseguir liberar mais créditos. A gente tem aqui, ó, o score de créditos de outras instituições. Então, querendo ou não, os bancos aqui no Brasil, eles têm uma interligação que eles conseguem ver o score que é dado por outras instituições. Então, se você tem ali conta no Santander, conta no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ele também vai prestar contas para os bancos para dizer, ó, esse cara aqui que tem o CPF tal, ele é um bom pagador, esse cara aqui não tem dívidas. Então você tendo todo esse ecossistema com outros bancos, ele também já vai indicar aqui dentro do Nubank que, opa, peraí, essa pessoa é uma boa pagadora e eu posso liberar um pouco mais de crédito para essa pessoa. Outra coisa, né, comportamentos ótimos aqui, uma fatura pendente, né, então se você faz compras usando o cartão do Nubank, você sempre vai ter uma fatura pendente, então já é um bom sinal. O histórico de pagamento de outras instituições. Se você não atrasa os pagamentos, se você não paga juros, não paga taxas, não paga multas, tudo isso faz com que você aumente o seu... Tudo isso faz com que você seja visto como uma pessoa que é boa pagadora. E quanto mais você paga certinho as suas contas, mais você vai aumentar o seu NuScore e, consequentemente, vai conseguir aumentar o seu limite. Eu, inclusive, tenho aqui nesse canal um outro vídeo em que eu falo sobre como você nunca atrasar suas contas, né? Criando um sisteminha simples que vai te notificar sempre que você precisar pagar as suas contas, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada também. É um videozinho bem tranquilo, bem rapidinho, que você vai ver exatamente qual que é o meu método e como que você pode aplicar isso no seu dia a dia também. Outra opção aqui é dinheiro guardado com relação à renda. Então, quanto mais dinheiro você tiver, por exemplo, nas caixinhas do Nubank, isso significa que mais ele pode aumentar o seu saldo, aumentar o seu limite, desculpa, né? Aumentar o limite que você pode ganhar, justamente porque essa caixinha que armazena o dinheiro, ela funciona como se fosse uma garantia para você. Entenda que o limite ele só vai ser liberado porque o Nubank ele entende que você é uma pessoa que tem a capacidade de pagar em dia todas as contas do cartão de crédito que você fez. Se você não pagar, isso significa que o Nubank ele tá te emprestando o dinheiro, só que ele não vai receber de volta. Então é como se fosse um ganha-ganha. O Nubank ele te libera o limite, enquanto que você é uma pessoa boa pagadora e que está sempre ali arcando, né, com os seus compromissos. Outro motivo ótimo aqui, que é o valor de dívida aberta em relação à renda mensal, ele funciona mais ou menos
como o anterior, né? Então, ele consegue ver o quanto de dívida que eu tenho, né? O quanto que eu ainda tenho que pagar nos próximos meses, calcula mais ou menos a minha renda mensal, né? E ele faz a comparação com a minha renda mensal para ver se eu sou uma pessoa que tenho capacidade de fazer todos esses pagamentos. E por último aqui, o histórico de pagamentos de faturas do Nubank, né? Então, como eu sou um cliente aqui que já estou há 10 anos utilizando o banco, eu utilizo ele como meu banco, digamos assim, principal para pagar as contas do dia a dia, para movimentar o meu dinheiro, né? Normalmente eu recebo o dinheiro pelo Nubank e daí depois do Nubank eu faço a distribuição para as minhas caixinhas, para a minha conta de investimentos que fica num outro banco. Então, como eu utilizo isso praticamente todos os dias, como eu utilizo ele como meu banco principal, ele me dá mais pontos e, consequentemente, ele vai ter mais chances de aumentar o meu limite, né? Então, tudo isso aqui que a gente falou, ele define o que é o seu Nu-Score, né? O teu score dentro do Nubank. E você pode ver aqui também a evolução mês a mês, né? Tem toda a atualização, caso você queira ver detalhe por detalhe, né? Então, pode ver aqui o que tem de bom, o que tem que precisa de atenção, né? Você consegue ver todos os detalhes aqui, porque querendo ou não, o aplicativo do Nubank ele é muito intuitivo e muito fácil de você encontrar as coisas. E o próprio Nubank, ele te dá de mão beijada aqui o que você pode utilizar para como recomendação assim para aumentar o seu limite. Então tem aqui, ó, deixar o dinheiro guardado dentro das caixinhas. Se você quiser saber mais sobre as caixinhas do Nubank, eu tenho uma playlist, eu também vou deixar ela aqui nos cards da descrição, que eu te explico praticamente tudo que você precisa saber sobre as caixinhas. Então tem como criar a caixinha, tem o quanto que rendem as caixinhas, tem quais os impostos que você precisa pagar utilizando as caixinhas. E eu até quero fazer no futuro um vídeo explicando as diferenças que tem a caixinha Nubank para outros investimentos, o quanto que ela rende comparado a outros investimentos, como por exemplo os porquinhos que tem no Inter, as reservas que tem no Santander. Se você quer, deixa aqui nos comentários que eu já me prontifico a fazer esse vídeo. Então, primeiro, deixar o dinheiro guardado na caixinha, que no meu caso aqui já até tá com um chequezinho, porque é uma coisa que eu faço. Atualizar a renda mensal, né? Como a gente já tinha falado, se você atualiza ali o valor que você ganha mensalmente, ele já consegue começar a te liberar um pouco mais de dinheiro e também trazer os seus dados de outro banco para o Nubank, né? Basicamente isso aqui é uma iniciativa chamada Open Finance, que ela visa integrar todos os bancos de uma forma em que você consiga visualizar os dados que você tem no banco, como por exemplo o Itaú, o Santander, Banco do Brasil, dentro do próprio aplicativo do Nubank, né? Então fica muito mais fácil, muito mais simples de você integrar. Então olha só, traga os seus dados aqui para o Nubank. E daí ele diz aqui, ó, Gustavo, é com base nessas informações que vamos desenvolver novas soluções que atendam às suas necessidades e ainda oferecer produtos que façam sentido para você. Basicamente, ele vai começar a modelar o aplicativo interno aqui para você de uma forma que faça sentido de acordo com o quanto você ganha, a forma com que você movimenta o fluxo, né, dentro da sua conta. Então, assim, são informações que para o Nubank elas são essenciais e que você pode fazer essa integração para justamente aumentar o limite do seu cartão de crédito. E agora, uma última forma da gente aumentar o limite do nosso cartão de crédito do Nubank é utilizar o que a gente chama aqui de no limite garantido. Então vou clicar aqui em Saiba Mais só para você ver quais são as opções. A primeira é utilizando os seus investimentos. Então basicamente assim, essa no limite garantido, como é que funciona? Ela vê que você tem investimentos ou então dinheiro guardado nas caixinhas e ela fala, opa, peraí, se essa pessoa tem esse valor aqui guardado dentro da nossa própria instituição, isso significa que ela tem a capacidade de pagar todo esse valor. Então vamos supor que você tenha lá 30 mil reais investidos dentro da Nuinvest, né, que é a corretora do Nubank. Se você tiver 30 mil, você pode solicitar que o seu limite do cartão de crédito seja elevado ali até os 30 mil reais. Só que daí vem um porém. A partir do momento que você começa a gastar esse dinheiro, né, a utilizar o limite do cartão de crédito, ele vai utilizando os seus investimentos como uma forma de garantia. Então ele bloqueia os seus investimentos, ele não permite que você retire o dinheiro dos investimentos, justamente porque ele está como uma garantia na hora de pagar o seu cartão de crédito. Então a gente volta toda aquela lógica de
entender que quanto mais dinheiro você tem dentro do Nubank, quanto mais renda você ganha mensalmente, mais o Nubank ele vai entender que ele pode liberar o crédito para você. E se você quiser mais informações, é só você clicar aqui, ó, e ele te diz todo o passo a passo, né? Então, ó, comece criando sua caixinha, seu dinheiro vira o limite, controle o quanto você quer resgatar, o limite protegido para imprevistos, né? Então tem todas as informações aqui, basta você clicar e ele vai te dar todo o passo a passo, né? Todas as informações que você precisa sobre como utilizar isso para gerar limite dentro do seu cartão de crédito. Agora, falando sobre caixinhas, e essa é com certeza ali uma das melhores formas de você aumentar o limite do seu cartão, eu vou te deixar agora com esse vídeo aqui, né? Então, esse vídeo aqui, ele fala sobre a caixinha Turbo Nubank, que é uma das melhores opções para você deixar o seu dinheiro guardado e ainda ter um rendimento excelente e, consequentemente, aumentar o limite do seu cartão de crédito.